Olá, seja bem-vindo à unidade 7 do curso de tutoria online. A proposta dessa unidade é compreender a tutoria como uma nova profissão, entender a necessidade de reconhecimento do profissional da tutoria e compreender que o campo educacional passa por um processo de reprofissionalização. Vamos lá? Você já sabe que a educação à distância no Brasil é muito recente. Na última década, boa parte das políticas públicas voltadas à formação de professores e à formação para o mundo do trabalho foram instaladas principalmente pela modalidade à distância, visto a sua capilaridade que permite acesso a espaços de difícil penetração presencial. Sob o ponto de vista de recursos investidos como política pública de formação, a educação à distância, por meio da UAB, Universidade Aberta do Brasil, tornou-se o principal instrumento de formação continuada. A iniciativa privada também desenvolveu novas estratégias e metodologias para a utilização da modalidade à distância e, da mesma forma, pôde oferecer serviços educacionais em lugares que antes não alcançava, ou por não haver tecnologia apropriada, ou pela inviabilidade do negócio. Nesse contexto, os papéis educacionais sofreram não só alteração, surgiu também uma nova divisão do trabalho no campo educativo e, consequentemente, novas diretrizes passaram a orientar esse processo. Veremos nessa unidade as relações de trabalho desse novo sujeito educacional, o tutor. Apesar da terminologia milenar, o tutor nos moldes como conhecemos hoje exerce uma atividade recente. Ainda que levemos em conta o ponto de vista da educação à distância, mesmo com um histórico já secular, o tutor é uma figura contemporânea na educação. Você já viu nessa disciplina que, por exemplo, não há, do ponto de vista legal e trabalhista, a normatização da função de tutoria. Por esse motivo, instala-se um grande debate sobre esse tipo de trabalho. Alguns autores defendem que, na verdade, há uma precarização do trabalho do professor, que passa por sua contratação como tutor, como defendem Shakimi e Mill. No entanto, podemos abordar a perspectiva da tutoria como uma nova função, ou seja, o tutor é uma nova personagem diante da nova divisão do trabalho na educação. Assim como nas últimas décadas surgiram novas profissões nos campos industrial ou informacional, surgem também na educação funções que até então não existiam, como a tutoria. Então vamos abordar nessa unidade a questão da função de tutor sob a perspectiva de um novo campo de trabalho, ou seja, como uma nova profissão. Sendo assim, entendemos que é importante pontuarmos a relação entre tutoria e qualificação técnica. Ainda que timidamente, vemos crescer o número de cursos voltados para a formação específica da função de tutor. São currículos centrados na qualificação para a formação e educação à distância, que têm como objetivo agregar ao conhecimento da área o conhecimento técnico para a atuação na tutoria. Assim, é importante nós ressaltarmos que a qualificação técnica do tutor exige, além do conhecimento dado por sua formação acadêmica, a qualificação voltada para a atividade de tutoria. Muito se discute sobre a relação entre o trabalho do tutor e do professor. Existe disputa entre essas duas atividades? Há realmente uma relação de conflito? Este certamente é um debate que não está perto de terminar. No entanto, é importante compreendermos que a grande diferença entre o trabalho do professor e do tutor está no objetivo principal dessas duas funções. Enquanto o professor tem como propósito a qualificação técnica para ensinar, o tutor tem como meta funcional a qualificação técnica para mediar relações de aprendizagem. Isso significa dizer que não há conflito entre as funções, elas se complementam e na educação à distância formam a base do processo de ensino-aprendizagem em que se tem um professor que prepara a disciplina, ministra a aula, define os objetivos de ensino e um tutor que media a relação do aluno no processo de compreensão e produção do conhecimento a partir de um conteúdo já produzido. Boa parte desse debate está fundado justamente no contexto de migração de docentes para a função de tutoria, algo que é compreensível, pois quando estamos diante de uma profissão muito recente, é natural que dentro do campo educacional os profissionais migrem para outras funções, já que possuem os conhecimentos prévios adquiridos sobre o campo de atuação. Até pouco tempo atrás, era comum que professores que atuavam na sala de aula presencial assumissem o papel de coordenador pedagógico, sem que para
para isso tivessem a formação específica em pedagogia. Com o avanço e a maior especialização dessa função, foi se construindo a necessidade de uma formação mais qualificada para o seu exercício. Dessa forma, podemos entender que a tutoria é uma atividade nova na educação e que, nesse sentido, ainda está em processo de construção dos seus saberes específicos e de suas atividades correspondentes. Provavelmente, em alguns anos, nós teremos, nos cursos superiores na área da educação, disciplinas especializadas na formação de tutores, assim como temos hoje no curso de pedagogia disciplinas voltadas para a gestão e coordenação nas escolas. Ao designarmos a tutoria como uma nova profissão, é importante lembrar que ela está associada inicialmente à educação à distância e que o que temos até o momento em termos de regulamentação são as normativas do Ministério da Educação e da UAB. De tudo que já vimos até agora, podemos concluir algumas coisas, principalmente a respeito da identidade do tutor associada à sua competência interpessoal para a mediação no ambiente virtual. Mesmo quando o tutor atende presencialmente, sua tarefa é ainda mediar a relação do aluno com a plataforma de aprendizagem e os conteúdos ali disponibilizados. Por isso, a formação para a tutoria é diferente da formação para a docência. Podemos fazer uma analogia simples entre algumas profissões, como, por exemplo, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atendem o mesmo paciente e possuem vários conhecimentos e competências em comum. No entanto, o exercício de sua profissão exige competências e habilidades específicas para realizar funções distintas. Assim é a EAD, um trabalho conjunto de profissionais da educação, por isso é fundamental que os espaços de qualificação para a tutoria sejam ampliados e legitimados. Se a tutoria é ainda uma função recente no campo educacional e até o momento não há legislação trabalhista que a normatize, é fundamental mantermos o debate sobre a profissionalização dessa função. Por isso, vamos agora levantar algumas questões relacionadas a esse processo em construção. Vale dizer que muitas das colocações feitas aqui servem mais como reflexão para alimentar a discussão do que como conclusões sobre a questão propriamente dita. Ao pensarmos em um processo de profissionalização para a tutoria, vemos imediatamente surgir o debate da relação entre teoria e prática, ou seja, a formação profissional requer também formação acadêmica e preparo técnico para a atuação. Até o momento, o processo de profissionalização do tutor está restrito ao quê? Aos treinamentos institucionais promovidos pelas faculdades e universidades, a formação continuada de grupos de atuação em tutoria e a preparação de tutores pela Universidade Aberta do Brasil para a atuação como bolsistas, além de alguns cursos e disciplinas de pós-graduação lato sensu. Essas iniciativas corroboram a ideia de que para a atuação na tutoria é realmente preciso uma formação especializada, ou seja, é a comprovação de que o tutor exerce uma função que exige qualificação específica. Sendo assim, podemos dizer que a qualidade da formação do tutor corresponde à qualidade da sua atuação. Por isso, instituições públicas e privadas preparam seus profissionais para o trabalho virtual e para a solução dos conflitos que surgem no processo de mediação. Isso quer dizer que é urgente o processo de profissionalização e reconhecimento do trabalho do tutor e suas particularidades técnicas no desempenho da função. Essa ação iminente traz ao debate várias questões que precisam ser pontuadas e debatidas. Mais ainda, as decisões devem ser tomadas pela categoria a partir de suas necessidades. Enquanto profissionais que atuam na educação, o tutor não é professor, o tutor é tutor. Esse artifício da redundância é somente para pontuar que o tutor é um profissional com qualificações e deve ser reconhecido como tal. Dentre as reivindicações trazidas para esse processo de profissionalização, está, por exemplo, maior autonomia para a atividade de tutoria, que se vê muito dependente do professor e da coordenação, e tem um trabalho muitas vezes limitado. Diante disso, podemos perguntar: em que medida essas limitações não são resultado justamente do fato de não termos ainda uma profissão regulamentada e normatizada em suas funções? Via de regra, o planejamento da educação à distância delimita a autonomia de todos os envolvidos, não só
dos tutores. No entanto, a figura do tutor promove uma polarização dos trabalhos educacionais, pois insere uma nova figura associada ao processo de aprendizagem. Mas isso não significa que o tutor vem roubar as funções do professor ou de outras personagens no campo educacional. Significa um processo de reprofissionalização, ou seja, é necessário promover a formação para novas tarefas. O que vemos na realidade é a ampliação das possibilidades profissionais. A educação à distância produziu novas profissões e dilatou os campos de atuação. Não podemos deixar de pontuar também o contraponto a essa visão, que é a ideia da desprofissionalização da docência, como pontua Matar. Ou seja, alguns críticos colocam a tutoria como uma ameaça ao professor. Mas será? Nesse slide, é possível perceber que através da tutoria ampliam-se as possibilidades do trabalho docente, constroem-se saberes e ainda é possível trazer esses novos saberes para as práticas presenciais de ensino-aprendizagem em uma abordagem híbrida. Talvez, se pensarmos na educação em sua forma tradicional, da sala de aula, hierárquica, do professor presencial e detentor do saber, essa crítica da desprofissionalização trazida anteriormente acabe se aplicando. Mas essa não é a realidade da educação à distância. Estamos falando de um novo processo educativo mediado não só pelas relações humanas, mas também pelas tecnologias e suportes interativos que estão inseridos nas metodologias de ensino-aprendizagem. Transportar a realidade da modalidade presencial tradicional para a educação à distância é no mínimo anacrônico. Por isso é necessário pensar na tutoria e nas novas profissões que surgiram a partir da educação à distância e nas que provavelmente ainda surgirão sob a perspectiva desse novo contexto educacional. Assim, podemos pensar positivamente que um processo de profissionalização da tutoria acrescentaria novas perspectivas à atuação do docente. Se hoje um professor pode se especializar em gestão, por que não se especializar em tutoria, não é mesmo? Nesse sentido, a tutoria se configura como uma oportunidade de aprimoramento profissional. Podemos concluir, então, pelo menos parcialmente, que a tutoria é uma nova profissão e que se faz necessário debater a sua profissionalização, para que, consequentemente, haja o reconhecimento merecido para tantos esses trabalhadores que atuam hoje como tutores. Bem, nessa unidade, você viu que a tutoria é uma nova profissão resultante das novas necessidades educacionais da EAD. Não há ainda um reconhecimento do profissional de tutoria como um sujeito com qualificações específicas para atuar nessa nova realidade educacional. Viu também que o campo educacional passa por um processo de reprofissionalização, ou seja, o surgimento de novas profissões, dentre elas a de tutor. Certo? No slide 18 seguinte, você pode ver as bibliografias básicas acerca dessa unidade e eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e eu te vejo na nossa última aula logo em breve. Tchau, tchau.